Era uma vez, em uma pequena cidade chamada Ramá, vivia uma mulher chamada Ana. Ela era uma mulher de fé profunda, mas estava triste porque ela não podia ter filhos. Ana orava constantemente pedindo a Deus a bênção de ser mãe. Em uma de suas visitas ao templo, ela fez uma promessa a Deus. Se ele lhe desse um filho, ela o dedicaria ao serviço do Senhor. Deus ouviu as orações sinceras de Ana e, em sua misericórdia, abençoou-a com um filho. E assim, Samuel nasceu. Ana cumpriu sua promessa a Deus e, quando Samuel ainda era muito jovem, o levou ao templo para ser dedicado ao serviço divino. Ele cresceu sob os cuidados do sacerdote Eli, aprendendo sobre a importância da adoração e do serviço a Deus. No entanto, a história também envolve a triste realidade dos pecados cometidos pelos filhos de Eli, Hofni e Finéias, que eram sacerdotes no templo. Eles desonravam a Deus e desrespeitavam as ofertas sacrificiais. O comportamento deles trouxe a ira divina sobre a casa de Eli. Samuel era especial, pois desde criança ouvia a voz de Deus e ajudava no templo. Em uma noite, Deus chamou Samuel 3 vezes enquanto dormia, e Samuel, quando ouvia a voz, pensava que era Eli chamando-o e foi até o quarto onde estava Eli. Na segunda vez, a mesma coisa aconteceu e ele voltou até Eli. E Eli percebeu que era Deus falando com Samuel. Então, Eli disse a Samuel para responder a Deus e dizer: "Fala, Senhor, teu servo te ouve." E assim, Samuel fez e respondeu para Deus: "Fala, Senhor, teu servo te ouve." E Deus falou: "Eu farei com o povo de Israel algo terrível que todos os que ouvirem a respeito ficarão apavorados, e farei contra Eli tudo o que disse sobre a família dele do começo, pois ele estava muito triste com os filhos de Eli, Hofni e Finéias, porque eles estão sendo desobedientes." Samuel não sabia como agir e falar para o profeta Eli, a quem ele servia. Porém, Eli disse que poderia lhe contar tudo e não esconder nada dele. E Samuel falou para Eli que somente fez o que ele tinha mandado, e Deus falou para ele da seguinte forma: "Deus me disse que iria tirar os seus filhos e também o seu sacerdócio. Ele me disse que é porque você sabia dos pecados dos seus filhos e não fez nada para o bom Deus, e a sua família pagará o preço por desonrar a ele." E Eli ficou muito triste e assustado e falou: "Que Deus faça o que é bom aos seus olhos." E em um certo dia, esta primeira profecia de Deus para Samuel se cumpriu e a tristeza atingiu a casa de Eli e ao povo de Israel, onde aconteceu uma grande guerra entre os filisteus e o povo de Israel, onde os filisteus venceram. E nesta guerra, Eli acabou perdendo os seus 2 filhos. Quando ele soube desta notícia, ele caiu no chão, ficou muito triste e morreu, e a glória do Senhor deixou Israel aquele dia. E Samuel cresceu em força e cada vez mais sábio, fazendo tudo o que Deus ordenava, e assumiu o papel de liderança como juiz e profeta de Israel. Com Samuel à frente, Israel começou a experimentar vitórias sobre seus inimigos. Samuel conduziu o povo em arrependimento e adoração a Deus. Sob sua liderança, as batalhas foram vencidas e a presença de Deus tornou-se evidente. Samuel era um líder justo e temente a Deus, restaurando a conexão entre Israel e o Senhor. Durante os anos de sua vida, Samuel foi profeta, juiz e um líder sábio na velhice. O povo de Israel pediu um rei e Samuel, o profeta, buscou a orientação de Deus. Deus permitiu que escolhessem um rei, mas Samuel os alertou sobre as consequências. Deus indicou que enviaria um homem chamado Saul, da tribo de Benjamim, para ser ungido como rei. Saul era corajoso e valente, e foi escolhido por Deus. Ele liderou Israel em vitórias contra os filisteus. Porém, em uma certa ocasião, quando Saul desobedeceu a Deus, Samuel, orientado por Deus, tirou o reinado de Saul.
E depois, novamente orientado por Deus, ele foi atrás de um menino pastor, chamado Davi, e o ungiu como rei. Esta parte da Bíblia nos ensina que devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus, sobre ter uma liderança justa e a importância de seguir os caminhos de Deus. Pois Samuel não apenas ouviu a voz de Deus, mas também foi corajoso o suficiente para agir conforme sua vontade, moldando o destino de Israel.